Muito bem, pessoal. Retornando à sessão do GTS 17, um evento do Comitê Gestor da Internet no Brasil, com o patrocínio da Binário, dessa vez. Então, nós gostaríamos de convidar o Luiz Vieira para fazer sua apresentação sobre análise de malware com software livre. Luiz. Alô? Agora foi. Valeu. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença aqui. Hoje eu quero mostrar para vocês uma visão um pouco diferente com relação à análise de malware, que ao invés de utilizar ferramentas pagas ou ferramentas de Windows, eu quero mostrar como é possível fazer isso utilizando ferramentas livres, tá? Com um processo que a gente pode extrair bastante informação de malwares. Eu vou tentar cronometrar o tempo de forma que eu consiga mostrar um caso para vocês, um caso, não vou dizer nem muito rápido, mas uns 20 minutos, que é como fazer a extração de um malware da memória física e fazer a extração do código do mesmo, ok? Eu sou Luiz Vieira, né, trabalho na ForLinux, a gente chama de construtor, que é consultor e instrutor. Então eu sou responsável tanto pela parte de consultoria na área de segurança, quanto pelos cursos de segurança da ForLinux. Seja o curso de segurança em servidores, testes de invasão e forense computacional. Tá? Consultor de segurança, 16 anos de TI, 11 anos de segurança, pentester, perito forense, tem alguns artigos publicados, tanto em sites de software livre quanto de segurança em algumas revistas. Tem o meu blog, tá lá no final, endereço hackproofing.blogspot, caso alguém queira acompanhar, queira algum contato também, pelo blog consegue meu contato. Tá? Trabalho basicamente com software livre, na segurança com software livre. E pode parecer estranho, né? Filósofo e psicoterapeuta. Caramba, coisa estranha isso, né? É porque eu, na verdade, sou formado em filosofia, com pós-graduação em filosofia clínica, sou psicoterapeuta, tá? Atendi durante vários anos em consultório no Rio de Janeiro, mas paralelamente sempre trabalhei com TI. Eu mexo com TI, na verdade, desde 8 anos, comecei a trabalhar com 15 anos de idade, e trabalhando com TI, à noite eu atendia em consultório. Então, assim, durante o dia eu trabalhava com os maluquinhos, à noite eu atendia eles. É mais ou menos isso que acontecia. Mas, por incrível que pareça, eu já atendi em consultório colegas de trabalho mesmo, tá? Não é sacanagem, não. Bem, a nossa ideia hoje é dar uma apresentação rápida de o que é uma análise de malware e como ela pode ser feita com software livre. Alguns tópicos que a gente vai dar uma olhada agora, ok? Primeira definição de malware, malicious software. Qualquer tipo de software que contém um código malicioso ou mal intencionado é considerado um malware. Tá? Alguns tipos de malwares que nós temos aqui, o vírus, worms, trojans, spyware, adware, rootkits, tem o ransomware, que o Fábio Celino até citou mais cedo também. Tá? Há diferenças bem gritantes entre eles, apesar de alguns serem parecidos, como é o caso do vírus e worms. Tá? A diferença do vírus entre worms, por exemplo, é que o vírus precisa da interação humana para que ele se replique. Ele não é autorreplicante, o que já acontece com o worm. Tá? Nós temos casos de worms famosíssimos, como o I Love You, o Code Red, o Ninda, Conficker, que até 2 anos atrás estava atormentando muita gente. Eu acredito que até hoje ainda atormenta muita gente. Eu já ouvi casos de empresas que ainda têm o Conficker lá instalado. E é até interessante porque o Nmap ele tem um script específico para fazer varredura em máquinas que estão infectadas com Conficker, para que elas sejam exploradas com um determinado exploit a partir do Metasploit. Tá? Então, é complicado. Trojans, a ideia do Trojan vem naquela história do cavalo de Troia, né? Um programinha que parece verdadeiro, mas possui um código malicioso embutido. Aquele instalador do MSN que o carinha baixa lá no Windows, instala o MSN, mas paralelamente, em background, está gerando uma conexão reversa na máquina do invasor, por exemplo. Isso é só um exemplo do que um Trojan pode fazer. Tá? Spyware, que é basicamente aquele tipo de malware que tem como objetivo roubar dados, né, coletar informações do usuário. Okay? E o adware. O adware, na verdade, ele, em alguns dos casos, tá, utiliza-se dos rastros da máquina do usuário para saber aquilo que o usuário se interessa, por exemplo, para poder exibir em determinados campos do programa o quê? Anúncios. Eu sei que aquele usuário
gosta de entrar em sites de esportes, por exemplo, tem um adware que faz essa coleta das informações para que as empresas possam exibir os seus anúncios relativos a esportes, por exemplo. Tá? E os rootkits? Os rootkits são os mais complexos e os mais trabalhosos hoje em dia. Tá? Até porque um rootkit, ele tem um código muito... Não vou dizer um código muito rebuscado, porque na verdade ele pode ser junção de diversas ferramentas. Tá? Nós temos, eu classificaria hoje em dia 4 tipos de rootkits, mais facilmente encontrados por aí, que é o userland, que é aquele rootkit que o objetivo dele é corromper binários, né, substituir binários válidos do sistema por binários corrompidos, de forma que quando o usuário execute, por exemplo, um ls no Linux, além de executar a listagem dos arquivos, ele executa uma série de outros processos por detrás, como, por exemplo, a abertura de uma backdoor. O rootkit do tipo kernelland, ele já tem uma outra forma de atividade. Ao invés de ele alterar o binário de comandos do Linux, por exemplo, ou do Windows, ele altera módulos do kernel. Esses módulos do kernel, eles são alterados de forma que, quando um usuário executa um PS, determinados processos rodando na máquina que contenham determinados strings são ocultos, não são exibidos. Então já não é mais binário de sistema, é módulo do kernel. Então deixa de ser atacado o binário para ser atacado o kernel. Tá? Em vários momentos pode-se fazer hook de system call, por exemplo. E nós temos, além do rootkit de userland, kernelland, nós temos de paravirtualização. Alguém já ouviu falar em Blue Pill? Quem já ouviu falar em Blue Pill? Pouquíssimas pessoas, mas isso é bom saber, pelo menos alguém já ouviu falar. Uma russa chamada Joanna Rudkovska, ela lançou em algumas conferências o código de um malware chamado Blue Pill. O que acontece nesse momento? Ao invés do malware rodar dentro do sistema operacional, o sistema operacional roda dentro do malware. O malware, ele levanta uma plataforma de virtualização e carrega o sistema operacional. Algum sistema operacional consegue detectar um malware por fora? Não, ele detecta algo que está rodando dentro do sistema operacional. Tá? Obviamente que ela também lançou uma vacina para isso, tá? O Red Pill, só que a partir daí outros foram e certamente serão criados sem vacina ainda. Okay? E além do rootkit de paravirtualização, que no caso do Blue Pill, ele precisa de uma máquina que tenha suporte à virtualização AMD, tá? A virtualização da AMD. Okay? Nós temos o rootkit de firmware, que a ideia dele é fazer o quê? Criar uma imagem persistente do rootkit no firmware do hardware. Então ele agora afeta o hardware. E aí o que acontece? A gente compra placa-mãe que já vem infectada. O que faz com essa placa-mãe? Passa antivírus? Não, joga no lixo. Porque não tem mais o que alterar. Está na BIOS. Tá no firmware. Então a gente vê que o nível de complexidade vai aumentando cada vez mais. Okay? Agora, por que eu posso querer analisar o malware? O que me levaria a analisar o malware? Primeiro, entender o funcionamento desse malware, tá? Realizar a mitigação de incidentes que tenham sido causados por esse malware, okay? Desenvolver patches de correção, desenvolver vacinas, para quem trabalha em empresas de antivírus, por exemplo, ou quer vender essas vacinas para empresas de antivírus, ou então, aquela última opção, ganhar controle sobre o código malicioso para utilizá-lo para outros fins. Outros fins de N formas possíveis. Desde utilizar aquele malware para torná-lo mais complexo e utilizá-lo em crimes mais avançados, mais complexos também, ou então para utilizá-lo também como ferramenta de remoção. Se eu entendo o código do malware, eu posso de repente utilizar o código daquele malware para desenvolver uma ferramenta de remoção do mesmo. Okay? E nós temos algumas fases bem específicas para realizar uma análise de malware. Tá? Primeiro ponto, preservação e análise de dados voláteis. Normalmente o malware, a gente só consegue coletar um malware a partir da memória física. Se a gente tenta coletar um malware de qualquer outra parte, do HD, do disco rígido, normalmente é muito difícil conseguir isso. E alguns malwares, quando a gente vai fazer a coleta na memória física também, ele possui proteção de forma que quando a gente executa as ferramentas para fazer o dump da memória física, a ferramenta não consegue pegar todos os processos. Então, qual é um dos melhores métodos para se fazer? Faz o espelhamento do sistema,
emula o sistema numa máquina virtual e a partir disso a gente faz o dump da memória física na máquina virtual. Como é o caso da VMware, que a gente consegue um arquivozinho lá, .main, eu acho que é vmain, a extensão da memória física do VMware. A partir da coleta dos mesmos e da preservação desses dados, desses dados voláteis, a gente começa o processo de análise da memória. Começa a fazer extração de strings, verificação de processos possivelmente maliciosos e vamos partir para a análise dos discos. Ou então, de repente, até os arquivos que a gente consegue extrair da memória volátil. Conseguindo extrair o código do malware, ou executável, ou PDF, seja lá o que for, a gente parte para as duas etapas de análise, a análise estática ou a análise dinâmica. A análise estática é basicamente fazer a engenharia reversa do código, tá, e o debugging do mesmo. É limitado, porque a gente só consegue, com isso, ter acesso ao código do malware. A gente não consegue ver o funcionamento dele. A gente não consegue verificar qual o seu objetivo. Até que ponto ele consegue afetar o nosso sistema, que tipos de dados ele rouba e quais as conexões que ele realiza com redes externas. Tá? Esse tipo de informação a gente só consegue obter na análise dinâmica de malware, o que não é feita nem com debugger, nem com engenharia reversa. E aí o que a gente precisa? Sandbox. Tá? A gente precisa virtualizar sistemas, tá? Emular sistemas, para que esses sistemas possam receber o malware, serem infectados com o malware, para que o malware consiga executar suas operações e esse sistema seja completamente monitorado. Tá? Agora, o que procurar? Né? Existem algumas informações específicas que a gente precisa coletar desse malware para chegar num relatório final satisfatório. Como, por exemplo, qual é a natureza e a finalidade desse malware? Qual o objetivo desse malware? Que tipo de informação esse malware quer coletar da máquina que ele comprometeu? Ou que tipo de ação ele quer executar dentro da máquina para comprometer aquele sistema? Okay? Como funciona o programa para cumprir sua finalidade? Que tipo de processo ele infecta? Que tipo de biblioteca ele carrega? Que tipo de arquivo ele cria para que ele possa chegar ao seu objetivo final? Ou que ele possa para se alastrar dentro da rede, né? Infectar outros sistemas dentro da mesma rede. Okay? Como funciona o programa ao interagir com o sistema vítima? Tá? Que tipo de processo, qualquer coisa que ele altere dentro do sistema também. Como o programa interage com ele, o que o programa sugere sobre o nível de sofisticação do atacante, se há um vetor de ataque identificável, né, qual a vulnerabilidade que ele explora para infectar aquele sistema, qual a extensão da infecção ou comprometimento. Será que ele se alastra facilmente, como por exemplo com o Ficker, que bastava você espetar lá o pendrive, levar para casa e infectar em casa, aí depois levar para o trabalho de novo, já infectava outro segmento de rede, e ele ia se alastrando através da rede? Ou será que aquele malware que fica ali bonitinho naquela máquina ali só infecta quando a gente manda um e-mail, por exemplo? Tá? Quando eu falo aqui da questão do nível de sofisticação do atacante, quando a gente pega um código de um malware para analisar, a gente consegue entender, né, ou verificar até que ponto o coder que desenvolveu aquele malware tem conhecimento do que ele está fazendo. O próprio Fábio Assolini falou aqui mais cedo, né, da questão de que no Brasil tem mais script kid, né, do que coder realmente. Tem mais aquele pessoal que compra o que já está feito, faz pequenas alterações, do que aquele que desenvolve. Muitos malwares hoje em dia, o cara pega, codifica, nem se preocupa a utilizar um packer, por exemplo, para proteger. Ou então uma encriptação que protege contra debugging ou contra engenharia reversa. A gente vai encontrar isso hoje em dia em malwares de fora. Mas malwares brasileiros ainda estão engatinhando para querer chegar nesse ponto. Tá? Mas a gente entendendo o nível de sofisticação daquele coder, a gente consegue ver até que ponto o cara pode chegar ou para onde, de repente, a tecnologia dos malwares está evoluindo. Tá? Para a empresa de antivírus, isso é o mais importante. Okay? Alguns passos que nós temos com relação ao processo investigativo. Okay? Não vou detalhar todos eles, porque são bastante, são muitos. Okay? Primeiro ponto, a gente tem que estabelecer um sistema base. Tá? Isso daqui é com relação à análise dinâmica do malware. Ele vai englobar desde a análise estática à análise dinâmica. Então, para realizar a análise dinâmica, eu preciso primeiro estabelecer um sistema
base. Preciso configurar uma rede, né, máquinas virtuais, para que o malware consiga interagir com elas. Tá? E antes desse malware começar a interagir, eu preciso montar essa rede, montar esse sistema, começar o processo de monitoramento desse sistema e dessa rede, para verificar o tráfego de rede, para verificar os processos que são executados, as bibliotecas que são utilizadas. Okay? A execução do binário suspeito, que aí a gente parte para o processo real de infecção, para que ele entre em funcionamento. Okay? A observação dos processos, biblioteca, system calls, análise de processos em execução, análise das portas abertas e conexões de rede, para a gente verificar para onde esse malware está enviando os dados que foram capturados, ou para onde ou qual porta esse malware está abrindo para que o atacante possa se conectar remotamente e ter acesso ao sistema vítima. Okay? Arquivos abertos, sockets abertos aguardando conexão, diretório /proc no Linux, por exemplo, onde nós temos a lista de processos que estão em execução, okay? Principalmente no /proc/kcore, que é um arquivo core do Linux, que tem a lista de todos os processos. Tá? A quebra de ofuscação. Essa quebra de ofuscação é importante porque os malwares mais complexos, que possuem essa proteção, que evitam ou se protegem contra a engenharia reversa, podem tornar operante diversas ferramentas conhecidas na maior parte das vezes. Tá? Então, algumas ferramentas podem funcionar com um determinado malware e outras não. Isso tudo por conta dessa proteção, essa ofuscação que ele utiliza no seu código. Tá? Ajuste do ambiente, ganhando controle do malware, interagindo e manipulando o malware. Aí entra aquela parte que eu expliquei para vocês antes, de utilizar o código do próprio malware para benefício próprio, seja para utilizá-lo como um outro malware, né, fazer uma modificação, ou seja, para criar uma ferramenta de remoção do próprio malware. Tá? Utilizá-lo para o lado mais positivo. Explorando e verificando as funcionalidades do malware, para a gente entender melhor como ele funciona, reconstruir os eventos. Aí a gente vai coletar todos os dados que a gente conseguiu pegar a partir de uma sandbox ou de um ambiente virtualizado e reconstruir o evento através de uma MacTime, por exemplo, criar uma tabela, né, uma ordem cronológica de todos os eventos que esse malware executou no sistema, para a gente saber passo a passo quais os procedimentos que ele executa, quais os passos que ele segue e quais as vulnerabilidades que ele consegue explorar, por exemplo, para poder comprometer aquele sistema. Tá? E a varredura das portas e vulnerabilidades, porque certamente o malware, quando infecta uma máquina, ele abre portas e ele cria vulnerabilidades dentro do próprio sistema. E verificar também se esse malware ele instala algum rootkit na máquina. Se ele altera binários, se ele altera módulos, okay? Para que ele possa se manter no sistema mesmo quando o executável original tenha sido removido. Algumas ferramentas livres que nós temos para fazer o trabalho de análise estática de malware, tá? E algumas também que a gente combina para criar uma sandbox para fazer análise dinâmica. Tá? Análise de binário nós temos vários. Okay? O xdump, o gex, blast, é basicamente para poder abrir o binário do código e fazer análise do mesmo. Um dos melhores é o strings, por exemplo, que permite que a gente faça a extração de strings de dentro de determinado arquivo. Okay? Se der tempo, eu vou demonstrar rapidamente para vocês. Tá? Nós temos o packing, o PX e o imperrec, para poder conseguir quebrar essa proteção, né, de ofuscação, ou algum packing que tenha sido utilizado no código do binário para protegê-lo. Nós temos o debugging, né, o OLDBG, que é o OL Debugger, rodando via Wine. Tá? Mas um projeto que é muito interessante, que é o Erize e o EDB, que é o Evans Debugger. Okay? São dois projetos livres, muito bons, que estão evoluindo aí bastante. Tá? Tracing, para verificar todo o processo de funcionamento do malware, kernel debugging, networking, sistema. Essas duas linhas aqui embaixo, na verdade as três, kernel debugging, network e sistema, esses três grupos de ferramentas é que são as ferramentas necessárias para serem aliadas, né, serem conjugadas, para que a gente possa criar uma rede de máquinas virtuais para que a gente faça análise dinâmica do malware. Sem essas ferramentas aqui, a gente não consegue monitorar o ambiente. A gente não consegue verificar se há alteração no kernel da máquina que está sendo infectada. A gente não consegue verificar o tráfego de rede que é gerado por esse malware.
Se ele envia algum dado, se ele se conecta a determinado IP lá fora, se ele abre uma porta, se ele abre a porta e alguém consegue se conectar na mesma hora, e por aí vai. Okay? Algumas sandbox. Tá? Essas sandboxes, as que não estão em negrito, elas não são sandboxes livres. Tá? Agora, eu posso utilizar essas sandboxes que não são livres? Pode, claro. A maioria delas é gratuita. Tá? Eu acho que, na verdade, todas são gratuitas. A grande questão é que essas sandboxes que não são livres, a gente tem certeza de para onde os nossos dados de análise do malware estão sendo enviados? Não, a gente não tem essa certeza. Então, se é um malware que eu estou analisando, é um código sigiloso, eu não quero que ninguém tenha acesso a esse código, eu vou utilizar uma ferramenta dessa? Vou utilizar o Anubis, vou utilizar Threat Expert, vou utilizar GFI, Sandbox? Não, não vou utilizar. Porque eu não sei se alguém vai ter acesso a esse código, eu não sei se alguém vai ter acesso ao resultado da minha análise. Então, o que eu faço? Eu utilizo uma sandbox que é livre. Uma sandbox que eu tenho total controle sobre ela. E isso o software livre possibilita para a gente. Né? Então, nós temos a Malware Analyzer, Truman, Taiwan e o Cuckoo, que são sandboxes desenvolvidas com a ideologia do software livre e que permite que nós tenhamos total controle do que está sendo executado, inclusive da montagem do ambiente. Okay? A Malware Analyzer, o projeto está meio parado, apesar de, há pouco tempo atrás, ter lançado uma versão, acho que a versão 3.0 do Malware Analyzer, mas no SourceForge a gente não consegue mais acesso à página do projeto, então eu deixo ele meio que stand-by, nem indico muito. Tá? O Truman, que foi desenvolvido por um pesquisador da SANS, é um projeto desenvolvido por um pesquisador da SANS, que ele utiliza várias ferramentas conjugadas e scripts em Perl e em Python. O Taiwan, que é desenvolvido por um pesquisador da China, baseado no projeto do Truman. Tá? Então, o Truman ele deu origem ao Taiwan, que também deu origem ao Cuckoo, que é um código do Google. Tá? Mas a ideia do Cuckoo também é muito parecida com a ideia do Truman e do Taiwan. O projeto Truman, a organização dele é basicamente essa. É um sistema, na verdade são dois sistemas, tá? Um server, onde o malware está localizado, e um client. Esse client ele vai ser infectado, ok? Através do server. E no meio dessa conectividade, aí, conectando o server ao client, nós temos o... Cadê? Aqui não está... Não está o nome da ferramenta. Mas tem uma ferramenta específica, que eu acho que está aqui no próximo slide. Cadê? InetSim. Tem o InetSim, que ele simula um ambiente virtual como se fosse internet. Então, ele evita que o malware, ao infectar o client, ele se conecte na internet. Ele se conecta numa rede virtual que simula a internet. Então, a partir daí, o Truman ele possibilita a aquisição de todo o tráfego gerado pelo malware. Ele tem todo o controle. E tem as ferramentas livres agrupadas aí, por exemplo, análise do tráfego de rede, com diversas ferramentas, o IP Audit, para verificar, por exemplo, se com o IP Audit a gente consegue ver se o malware coloca o dispositivo de rede em modo promíscuo, por exemplo. Se ele está rodando um sniffer na rede, tá? Entre outras possibilidades. O T-Shark, que é um binário que vem junto com o Arishark, e por aí vai. Análise de imagem de disco, a gente tem o ID, que é um host DS, para verificar se algum binário no sistema foi alterado. Okay? Análise de imagem de memória. Eu quero ver se consigo mostrar para vocês o Volatility funcionando, que é para fazer a extração de qualquer processo que a gente queira a partir da imagem de uma memória, do dump de uma memória física, tá? E análise estática do binário, que é basicamente visualizar o código binário do mesmo. Okay? Então, essa é a ideia do Truman. É a junção de várias ferramentas em duas máquinas, um server e um client, que interagem entre si, infectando o client, a partir do server, o client é infectado com aquele malware específico, e o server vai fazer todo o monitoramento. Tá? É basicamente assim que funciona o Cuckoo. A diferença é que o Cuckoo ele é basicamente um grupo de scripts que faz essa manipulação. Tá? Aqui o Truman também, quando a gente baixa o Truman, são dois arquivozinhos, são duas máquinas, um que é o server e outro que é o client, a gente precisa montar as duas máquinas. Ele foi baseado no Truman, tá? O nome dele é Taiwan Malware Analysis Net. Okay?
Mas toda a ideia do Taiwan é o Truman. É como se fosse o Truman recriado, com algumas ferramentinhas a mais que vem desses projetos aqui, do RonNet, do Search Engine e a junção do vírus total para poder fazer a varredura daquele binário e identificar qual a classificação daquele malware. Okay? Tem aqui o endereço para quem quiser entrar lá no projeto do Taiwan e baixar as duas máquinas e executar para fazer os testes. Tá? Mas eu, pessoalmente, eu sou fã desse daqui. Eu sou fã do Cuckoo. Tá? O Cuckoo ele foi desenvolvido por uma galera do Google. Tá? O código dele está lá no code.google, ou então a gente pode acessar direto do cookiebox.org. Tá? Isso aqui é uma demonstração. Na verdade, foi um teste que eu rodei ontem à noite, até para ver o horário, 11h08 da noite. Tá? Foi o horário que eu terminei a palestra para vocês. Então aqui eu executo, aqui, dá para vocês verem aqui, ó, um saxserasa.net, .exe. Tá? Um binário, um malware brasileiro. Okay? Vocês podem ver que eu tenho a máquina 101, que é a minha máquina real, que está rodando o Cuckoo. Tá? O Cuckoo ele levanta e me dá até esse comando aqui, ó, quando eu starto o Cuckoo, dizendo que ele está ouvindo na porta 777 na máquina atual. Através de um outro terminal, via Netcat, eu passo os comandos para o Cuckoo para que ele comece um processo de análise do malware, que tanto pode ser local, a partir do binário que está na máquina, que é esse caso aqui, eu carreguei da minha máquina em saxserasa.exe, ou pode ser remoto. Eu posso passar direto ao URL do arquivo do malware, e ele vai no site, baixa esse arquivo do malware e infecta essa máquina aqui, ó. Cadê? A 106. Tá? Aqui, ó, 106. Essa 106 é o quê? É uma máquina Windows que eu levantei no VirtualBox. Tá? Então o código dele é bem pequeno, porque eu não preciso baixar uma máquina virtual. Eu posso usar uma máquina virtual com o sistema Windows que eu tenho na minha máquina virtual, beleza. Não precisa ser uma coisa específica para o Cuckoo. Não. Eu posso usar a VirtualBox, posso utilizar a VMware, posso utilizar outros sistemas também. Tá? E aí o que ele faz? Ele fecha a conectividade com essa máquina, com a 106, joga o malware para dentro, coloca ele em funcionamento e começa a fazer toda a coleta de tráfego de rede e de funcionamento desse malware. Tá? Aqui, por exemplo, no final, ele para no processo de coleta de tráfego de rede. Ele está ouvindo, né? Está ouvindo lá a minha WLAN 0, a minha interface de rede, o wireless e tal, que era que eu estava compartilhando com a máquina virtual, e só coletando todo o tráfego de rede em um arquivo PCAP, que fica disponível para depois eu fazer análise do mesmo. Tá? E no final ele gera um relatório automatizado para mim, inclusive com as portas abertas, processos e tal, quais as DLLs que ele levanta, o que ele altera no sistema operacional, tal, tudo isso. E é livre. Isso que é o mais interessante. Você pode baixar, se quiser alterar, o código pode alterar, é um código em Python. Python é muito tranquilo de se trabalhar, é um código legível, tá? Não é nada hieroglífico, como é o caso do Perl. Tá? Então é bem tranquilo. Só ver quanto tempo eu tenho aqui. Quanto tempo falta ainda? 10 minutos só? Que pena. Então, eu acho que não... Eu vou rodar uma partezinha só do vídeo aqui para vocês. Tá? Eu tenho dois videozinhos, um de 20 minutos e um de 3. Então, eu vou rodar a parte do de 20 minutos e o de 3 minutos completos. Okay? Eu não sei se está claro aqui para vocês, mas... ali é meu prompt da minha máquina. Pronto. Ok. Aqui eu vou começar o processo. Está ali os arquivos que eu tenho. Aqui vocês podem verificar. Eu tenho um arquivo lá em cima chamado bob.vmain. Tá? É o dump da memória física de uma máquina virtual, da VMware. E essa memória física é de um sistema, de um funcionário que recebeu um e-mail de um outro colega de trabalho, clicou no link, abriu um PDF no Firefox e depois ele começa a verificar movimentações bancárias estranhas na sua conta. Okay? Então, nós temos o espelhamento da memória física, né, o dump dessa memória física. Temos alguns programinhas ali, alguns scripts, como o PDF-ID, PDF Parser e o Volatility, que são ferramentas específicas para a extração
da memória física e análise de PDFs maliciosos, tá? Quer dizer, PDF em geral, né? Mas o objetivo é buscar PDFs maliciosos, código dentro de PDFs maliciosos. Aqui eu estou tentando buscar todos os processos vinculados, quer dizer, todos os processos existentes naquela memória virtual. Eu dou um PSList, é o parâmetro volatility, a partir do arquivo bob.vmain, e eu tenho aqui uma lista de processos que estavam de pé no momento que eu fiz a extração daquela memória física. Eu só tenho que prestar atenção aqui em alguns processos bem pontuais, porque quando eu faço uma investigação, né, tanto investigação de malware, mas principalmente uma investigação forense, que vai englobar a questão do malware, eu preciso analisar o cenário e colher algumas informações antes, tá? Então o cara me falou que ele recebeu um e-mail e clicou no link e abriu um PDF. Quais processos estariam envolvidos aí? Acrobat Reader, eu já tenho um processo ali, um 752, que é o PID dele. Esse processo Acrobat Reader, um 752, ele foi aberto a partir de outro processo, que é o 888. Qual é o processo 888? É o Firefox. Ok? Olha lá, tem o processo Firefox, 888. Tem alguns outros processos que a gente vai prestar atenção, mas que mais para frente vocês vão entender o porquê, que é o 644 e o 880. Tá? O WinLogon e o SVC Host. Só guardar de cabeça. 880 SVC Host, 644 WinLogon, 888 Firefox, 1752 Acrobat Reader. Tá. Um dia eu consigo lembrar de toda a tabela. Bem, vamos lá. Beleza, listei os processos, ok? Processos listados, já sei o que estava rodando, aqueles processozinhos que eu comentei com vocês. Né? Vou marcar ali tudo de novo. Eu estou ficando um pouco senil, então eu esqueci que eu tinha marcado isso daí ontem, tá? Eu já expliquei antes. Ok, vou rodar o Volatility novamente. Agora vou buscar um outro tipo de informação. Tá? Sockets abertos. Vamos ver os sockets abertos vinculados a cada um dos processos. Tá? Aqui nós temos alguns sockets abertos. A porta aberta ali do lado direito e aqui do lado esquerdo, o processo que abriu aquela porta. Então, ó, 888, eu tenho um 244 também, que é um outro SVC host, e tenho um 752 ali também com uma porta aberta. Beleza, um 752 normal, o Acrobat Reader baixou um PDF, ele está conectado em alguma porta. Tá? Mas então são processos que abriram portas no meu sistema. Eu já tenho que ficar meio que atento nisso. Né? O 880, o SVC host com porta aberta, estranho isso. Eu já tenho o Firefox, já tenho o Acrobat Reader. Por que o SVC host está com porta aberta? Então a gente vai começar o processo de investigação. Tudo isso a partir de um dump inicial de memória e a gente faz essa extração com volatility. Vamos lá. Ok, novamente vou rodar o volatility. Agora eu quero ver quais são as conexões realizadas. Tá? Eu utilizo o parâmetro connections. Ele vai me mostrar as conexões realmente fechadas, né? As conexões estabelecidas. Tá? Eu tenho algumas conexões estabelecidas e tenho os processos. 1752, 880, 888, 644 dessa vez não aparece. Mas 1752 está conectando no IP212, que é o Acrobat Reader. Tá? Eu tenho outro processo lá, o 880, com o SVC host, que é um processo interno do Windows, conectado no IP 193. Tudo fora da minha rede. O que esse SVC host está fazendo conectado no IP 193? Tá. O Firefox está conectado no 212 também, mas é porque ele está baixando, foi o site que ele acessou para poder baixar o PDF. E o Acrobat Reader também está conectado no mesmo, que foi de onde ele copiou o PDF. Tá. Então aí eu também começo o processo de análise para verificar que IPs são esses. IPs vinculados a processos na memória, que podem estar vinculados a um PDF malicioso. Tá. Então, a gente vai dar um ruiz aqui. Deixa eu falar um pouco mais para frente, senão vai ficar muito longo. Tá. Aqui eu tenho um ruiz de 2... Tá, eu fiz ali o ruiz dos dois IPs, ok? 212, do 193. Um é o Malta Hosting, o outro é um IP em Israel, ok? IP lá fora, ó, estranho.
E eu tenho também, vinculado a um desses IPs, que é o IP 193, eu tenho o domínio searchnetworkplus.com. Tá? Então são 3 informações que eu tenho. 193, 212 e um dos domínios vinculados a um desses IPs, que é o searchnetworkplus.com. Vou executar o volatility novamente. A partir daqui, eu começo a fazer o mendump de cada um dos processos que eu encaro como processos possivelmente maliciosos. Tá? O que esse mendump faz? Ele extrai uma imagem da memória vinculada àquele processo. Eu consigo extrair, por exemplo, um arquivo de 93 megas. Olha lá, 880, o processo 880 com SVC host.dmp. É o dump da memória específico daquele processo. E aí dentro, eu consigo fazer a busca por strings, strings -a, o que eu quero buscar, tá? O nome do arquivo, que é 880.dmp, e aí um pipe grep e a string que eu quero buscar. E ele vai me retornar o que existe com relação àquela string dentro desse processo. Né? O que havia no momento em que ele estava sendo executado na memória. Beleza? Vamos procurar então o que tem a ver com 193. Olha só que interessante. Ó. Várias páginas sendo abertas. Okay? Isso daí, por enquanto, nem mostra muita coisa, mas são páginas PHP, com código estranho. Podem ser páginas PHP maliciosas, isso eu não sei ainda. Tá? Vamos buscar, então, ao invés do IP 193, vamos buscar uma outra string. searchnetworkplus.com, aquele domínio que eu comentei que tinha a ver com um dos IPs. Okay? E ele vai me retornar algumas coisinhas mais interessantes. Olha o pdf.php lá, e esse pdf.php recebendo uma string que é um comando para execução do Internet Explorer. Ele está passando um comando, tá, através de uma página PHP. Se essa página PHP não tem a função system como chamada, ela pode executar uma determinada função dentro da minha máquina. Obviamente é uma página PHP falsa. Tá? Ela é uma página PHP maliciosa. Nesse malware específico, tá, ele só vai executar o Internet Explorer. Esse malware foi criado para um caso de estudo. Poderia executar qualquer comando. Poderia, por exemplo, pegar o dump da memória do PSWD do Linux, por exemplo. Ou pegar o dump do arquivo SAM. E por aí vai. Ali a gente está fazendo umas outras pesquisas também, em cima de outros processos, tá? Um 752, depois eu vou fazer do 888. Eu vou encontrar as mesmas strings dentro de cada dump da memória. Então isso quer dizer que esses processos, tanto o 880, que é o SVC host, quanto o 644, que é o WinLogon, um 752, que é o Acrobat Reader, e o 888, que é o Firefox, possuem algum vínculo com essas mesmas páginas. Tudo por conta de um PDF que foi aberto, clicando em um link. Tá? Agora, se um PDF foi aberto, isso me preocupa, porque esse PDF ele foi carregado na memória e a gente precisa saber o que há dentro desse PDF. Tá? É o 888. Um momento só. Tá, aqui eu vou fazer o mendump daquele WinLogon. Okay? Processo WinLogon que estava com alguma coisa estranha lá, algum socket aberto. Okay? Vamos buscar se dentro do WinLogon eu tenho alguma string específica. O WinLogon tem que ter página de internet? Não, né? Teoricamente não. Tá. O WinLogon é um processo de login no Windows. Não tem que ter isso aí dentro dele. O que vai ter? E olha que interessante aqui essa string. Bank of America. Será que é por isso que o cara começou a verificar alguma movimentação bancária estranha na sua conta? Tudo porque um processo carregou uma determinada instrução ali. Tá? Deixa eu aqui um pouco mais à frente. Tá. Aqui,
não dá para vocês verem, mas que eu avancei um pouco mais. Vocês veem que aqui eu criei um diretório chamado PID 1752. Esse PID 1752 foi criado através do Foremost, que é uma ferramenta também de forense utilizada para recuperação de arquivos deletados, tá? Ou de arquivos existentes num dump de memória física ou num dump de disco. Tá? Nesse caso aqui, ele extraiu todos os arquivos vinculados ao processo 1752, todos os arquivos abertos pelo 1752. Qual era o processo 1752? Acrobat Reader. Né? Então a gente vai tentar recuperar agora aquele arquivo PDF que foi aberto pelo Acrobat Reader, para verificar se o mesmo possui um código malicioso dentro dele. Tá? Eu verifiquei ali que tem vários arquivos PDF, tá? Sendo que 5 deles, dos 7, 5 são muito pequenos, então esses 5 não me interessam. O que me interessa são aqueles dois ali, ó, de 59K e de 593K. Um deles, quando eu tento abrir pelo Acrobat Reader, ele dá erro, como se tivesse corrompido. E o outro, ele me pede uma senha. Então, beleza, o que eu vou fazer? Eu vou jogar lá para minha pasta onde está o PDF ID e o PDF Parser, que são ferramentas para verificação de arquivos PDF. A gente verificar se existem objetos e códigos maliciosos dentro do PDF. Ok? Beleza, copiei e tal. Vou chamar agora o PDF ID para verificar se existe algum objeto. Tá? Tem ali o PDF ID.py no PDF Parser. Aí os dois arquivos PDFs ali, o 005 e 006. E vou verificar se existe algum objeto, algum binário dentro deles, que obviamente, se existe algum código, algum objeto, é porque provavelmente é malicioso, já que o mesmo está vinculado a um processo que nós temos em mente a hipótese de que seja malicioso. Tá? A gente consegue ver ali que não há nada, não há nenhum código, não há nenhum OpenAction, nenhuma AddAction, nenhum JavaScript. Okay? Nada dentro do primeiro, do 005. Vamos verificar agora dentro do 006. Tudo isso com PDF ID. Perfeito. Aqui a gente consegue visualizar que existem objetos dentro dele. Tá. Normalmente esses objetos, eles são códigos. Tá? A gente consegue ver ali que é um código JavaScript. Okay? Eu não vou me estender muito por isso daqui não, porque aqui eu já entro no processo de aquisição do código do mesmo. Tá? E aí a gente ainda tem aí mais uns 7 minutos de vídeo. Não dá tempo. Tá? Então, beleza. Aqui eu poderia terminar a análise do mesmo, né? Prosseguir e pegar o código JavaScript. Mas eu também posso fazer isso com uma outra ferramenta. Existe uma outra ferramenta de código aberto chamada PyU. Ok? Eu vou pegar essa PyU, né, tudo em Python, e vou começar a fazer uma análise rápida de 3 minutos desse PDF que eu consegui fazer a aquisição da memória volátil. Tá? Eu não terminei o vídeo anterior, tá? Mas ele carrega um SDRA64, que é um malware, que é um trojan na máquina do cara. Okay? Aqui eu vou chamar o PyU para verificar o PDF. Tá? Ele já me dá ali como retorno, ó, JavaScript, o AAL, possui objetos, possui 6 objetos dentro desse arquivo. Tá? Então, a partir desse programinha aqui, eu também consigo fazer a extração do código do mesmo e verificar, inclusive, o binário dele. Eu posso verificar o binário em disassembler, tá? Fazer o disassemble dele. Verifiquei se tem um packer, não tem nenhum packer nesse PDF. Tá? Vou verificar se tem alguma função. Também não tem nenhuma função. Quero ver quantas strings de código ele tem. Ele vai me retornar agora. Agora eu chamei as URLs. Daqui são todas as URLs que possui dentro do PDF. E agora eu executo o parâmetro chk-url, que ele vai checar se essas URLs estão ativas. A partir disso, eu já sei o que ele puxa da internet, onde ele se conecta na internet. Okay? Tudo isso com comandos bem simples, através desse conjunto de scripts em Python. Tudo ferramenta livre, tudo ferramenta gratuita, e tudo que vocês têm total controle do que essa ferramenta está fazendo. Ela não vai enviar código para lugar nenhum. Não vai enviar esse código para uma base de uma empresa remotamente. Tá? A gente não corre esse risco. Beleza, eu vejo que tem uma string. Okay?
string de código. Mandar ele exibir esse string, ele vai mostrar o cabeçalho da string. Ok. Vamos ver os objetos, ó. Objeto 10.5.4 e objeto 11. Isso eu poderia verificar lá com o PDF Parser, naquele outro vídeo, mas que não deu tempo de terminar, eu decidi partir para isso daqui. Então, são dois objetos mais críticos. Isso aqui é o código existente dentro do arquivo, encriptado, obviamente. Tá? Com o PDF Parser.py, eu consigo pegar esse código em JavaScript. E eu consigo abri-lo através do Notepad, o Gedit, e verificar o seu conteúdo em JavaScript. Tá? E posso também chamar o VT, né, o vírus total, e ele me diz que tipo de malware é esse no PDF. É basicamente um exploit de PDF. Okay? Nada muito complexo, tá? Tudo razoavelmente simples, porque basicamente comando, tá? E a gente tem total controle do que está sendo feito. Ok? Bem, era isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido, não tenha ficado nada muito complexo. Okay? Muito bem. Temos tempo para fazer uma interação, uma pergunta, os dois microfones. Quando nós olhamos se temos alguma participação online aqui. Ou ficou muito confuso, ou então todo mundo entendeu tudo, né? Das duas, uma. Quando acontece uma contaminação numa máquina virtual que está em plena produção, um vírus ou alguma coisa estranha, qual o procedimento com o uso dessas ferramentas? Nesse ponto, a gente entraria na área de forense. Tá? Eu, pessoalmente, eu costumo dizer que forense em máquina virtual é sempre muito mais fácil do que forense em uma máquina real. Por quê? A maior parte das máquinas virtuais possibilitam que a gente dê pause no serviço, está executando, a gente copia aquele arquivo do disco e copia o arquivo que é referente à memória, e acabou, coloca a máquina virtual novamente para funcionar e faz análise em cima daqueles dois arquivos. Entendeu? É basicamente isso, coloca o sistema em pause, pega os arquivos e faz análise em cima deles. Pode, inclusive, remontá-lo em outra máquina virtual para verificar o funcionamento e por aí vai. Entendeu? É bem mais simples do que a máquina real mesmo. Okay? A gente tem uma pergunta online, do Rafael, se no caso dos vírus de firmware, se uma atualização total não acabaria com o vírus. Não conheço nenhum caso, tá, em que uma atualização do firmware do hardware resolva o problema de um rootkit. Não conheço nenhum caso. Eu conheço, sim, caso de hardware que foi comprado, já veio com o rootkit de firmware instalado, já espelhado ali na BIOS, por exemplo, e teve que ser devolvido. Meu nome é Zé Roberto. Eu tenho ouvido falar ultimamente bastante sobre malwares embutidos em PDF, né? E eu tenho notado também que o Adobe Reader vive se atualizando, é muito comum, está sempre havendo atualização. Imagino que uma coisa deve estar relacionada com a outra. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor o que é explorado nos malwares de PDF. Se alguma falha no reader, né? se alguma deficiência do reader ou o quê? As últimas falhas que foram exploradas no Acrobat Reader era a possibilidade que um usuário tinha. Usuário não, porque o usuário normalmente não sabe fazer isso. Né? Colocar um profissional da área de TI e tem a possibilidade de embutir um código JavaScript ou algum outro código binário dentro do PDF, e o Acrobat Reader, desavisadamente, ele executa esse binário. Né? Isso até a versão 9, por exemplo, a gente tem exploits no Metasploit, que são facilmente executáveis e criam esses PDFs maliciosos. Até na última versão, a versão 10 agora, que já saiu há pouco tempo, já tem falha. Já tem falha relatada, inclusive, pelo pessoal do Metasploit. Tá? Mas, normalmente, é isso. A execução local de código que possibilita o comprometimento da máquina. Executar uma conexão reversa, ou abrir uma determinada porta, ou executar alguma ação dentro do próprio sistema. Tá.
Você recomendaria não usar o Reader, por acaso? Eu recomendaria usar, por exemplo, o Foxit, tá? Ou utilizar o leitor padrão de PDF do Linux, por exemplo. Né? Legal. Ou então usar o Acrobat Reader no Linux, né? Porque a falha está vinculada ao Windows. Okay? A gente tem mais 2 perguntas online. Uma é se você vai disponibilizar os vídeos aqui da demonstração. E a outra é como detectar um malware de firmware. Existem ferramentas específicas para detectar malware de firmware. Okay? Eu não sei dizer no momento o nome de alguma delas, mas existem as ferramentas específicas. E com relação a vídeo, eu acredito que ao longo da outra semana eu disponibilize online, coloque no YouTube e coloque o link no meu blog. Bem, acho que não deve ter mais. Muito bem. Mais alguma participação? Online. Uma pergunta do Rafael também. Qual a solução quais soluções a adotar após a comprovação de uma infecção? Executar um anti-malware, um antivírus? Tá. Isso sempre vai depender do sistema infectado. Né? No caso do Windows, por exemplo, a primeira coisa que eu acho que deve ser feito é desconectar a máquina da rede. A primeira coisa é desconectar a máquina da rede e, a partir daí, se conseguiu identificar qual é o tipo do malware específico, verificar se existe aquela ferramenta para remoção daquele malware. Porque se a máquina tem um antivírus instalado e ainda assim a máquina foi infectada por aquele malware, quer dizer que o seu antivírus não remove aquele malware. Ainda por cima deixou passar o malware. Tá? Então é procurar em fóruns específicos mesmo. No caso do Windows, por exemplo, executar o hijack this, que ele faz uma listagem de processos, joga para o site hijackthis.de, que ele faz uma análise, diz para vocês quais são os processos que são maliciosos e podem estar vinculados a algum malware específico, e sabendo qual o modelo do malware, qual o tipo do malware, procurar na internet a ferramenta específica de remoção. Porque uma parte dos malwares, antes de sair uma assinatura para uma base de dados de antivírus, ele tem um patch ou uma ferramenta específica de remoção para o mesmo. Tá? Uma outra pergunta do Luiz Ricardo online é se você tem notícia de malware em PDF sendo usado em escala para fazer banking, para roubo de dinheiro mesmo. Bastante. Porque, por exemplo, facilmente é enviado um e-mail para uma pessoa com um link para um relatório, por exemplo, .pdf. A pessoa clica naquele PDF e ela abre, ela não vê nada demais, ela vê um PDF real, ela vê um texto dentro de um PDF. Ela não consegue identificar que tem alguma coisa ali por detrás. Como, por exemplo, clicar no PDF e dar um erro. Não tem isso. Ela clica no PDF e o PDF abre. É um arquivo real, é um arquivo normal, e a pessoa ela não percebe isso. E por detrás o malware está sendo utilizado. Temos tempo para uma última questão, se alguém quiser se manifestar, fazer uma pergunta, comentário. Você mencionou que a relação entre a análise forense do malware, no caso, se ela provê, inclusive você mencionou o caso de NIDS e o OSSEC como uma das ferramentas, se após essa análise você consegue tratar essa assinatura e fazer base da sua base de detecção para a proteção do seu ambiente. O ideal, com relação a Network DS, como no caso do Snort, é fazer análise tanto do binário em si, utilizando N ferramentas, tá? O Wall Debugger, por exemplo, e também analisar o tráfego de rede para verificar os strings gerados por esse malware. E a partir daí criar a sua regra específica para a contenção daquele malware no seu Network DS. Existe um projeto na lista Malwares BR que o pessoal começou a se reunir para fazer isso, criar regras para Snort específica para malwares brasileiros. Tá? Essa lista é liderada pelo Spooker, o Rodrigo Montoro, e começou a se fazer uma movimentação dentro dela para fazer esse projeto. Em cima somente do Snort ou ele adaptava qualquer ferramenta de IDS como ferramentas... Um Suricata, por exemplo. Isso. A ideia é em cima do Snort, especificamente. Ok. Até porque o Spooker ele trabalha bastante em cima do Snort. Então, a lista é liderada por ele e, como o Snort é o mais utilizado, a ideia surgiu especificamente em cima do Snort. Eu não sei como é que é o nível de adaptabilidade das regras do Snort para o Suricata ou algum outro Network DS, mas certamente que é possível. Depois da análise inicial do malware,
é possível você criar regra a partir dali, sabendo as strings, para qualquer network DS facilmente. Só que isso, claro, é dinamicamente para garantir a evolução de cada tipo de malware. Justo, justo. A análise sempre tem que ser estática e dinâmica, para você ter uma regra mais abrangente, mais completa. Ok, obrigado. Ok, vamos então agradecer o Luiz Vieira. Obrigado, Luiz. Eu gostaria apenas de avisá-los, né? Primeiro agradecer a vocês também e avisá-los que a gente vai fazer um sorteio agora de 3 cursos de segurança, tá? É EAD, ok? São cursos à distância. O nosso pinguim aqui, que é a urna. Eu vou sortear os 3 cursos, são segurança em servidores Linux, de acordo com a norma ISO 27002, tá? Teste de invasão em redes corporativas e o curso de forense computacional, ok? Todos no formato EAD. Isso aqui é de segurança em servidores Linux, ok? Eduardo Takeo Ueda. Tá por aí, Eduardo? Opa. Perfeito, vem cá. Thomas falou que queria tirar foto também, né, Thomas? Eu digo que eu espero que seja boa porque foi eu que escrevi os cursos, tá? Então é meio que complicado falar que o curso é bom, né? Curso de Pentest, tá? Teste de invasão em redes corporativas. Fernando Alves da Cunha. Opa, tá lá atrás. Vamos ao último agora, que é o curso de forense computacional. Tá? Bruno Rafael Santos Rodrigues. Opa. Obrigadão, pessoal. Obrigado, Adriano. Obrigado, Luiz. Muito bem, nós vamos passar então diretamente ao encerramento. Então, eu particularmente gostaria de agradecer aos membros do comitê de programa. A gente acaba ficando aqui na frente, mas tem aí umas 12, 14 pessoas que trabalham nos 2 comitês de programa para fazer a preparação do evento. Gostaria de agradecer ao comitê de programa, principalmente aos palestrantes que cederam gentilmente o seu tempo para estar aqui, né? E a Binário, que fez o patrocínio. O Frederico fará os outros agradecimentos de praxe do evento. Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos aqui. Novamente, a gente voltou a ter uma presença massiva aqui no GTR e no GTS. Faz tempo que a gente não tem tanta gente assim. E agradecer a todo o pessoal que organiza o evento, o pessoal que faz a transmissão aí, e principalmente, como o Adriano falou, os comitês de programa, os apresentadores. Se a gente não tiver apresentadores, a gente não tem evento, né? E eu queria já falar para vocês aqui em relação ao próximo GTR, GTR 32, GTS 18, vai ser na sequência do PTT Fórum, aqui mesmo, tá? 2 e 3 de dezembro, agora de 2011, tá? A chamada para apresentações deve vir nas próximas semanas, tá? E GTR 33, GTS 19,
dessa vez uma semana antes do Dia das Mães, 4 e 5 de maio de 2012, está ainda com o local a ser definido. A gente deve fazer uma chamada para o local nos próximos dias, tá? Então, se você, fora de São Paulo, tem infraestrutura para hospedar uma reunião dessa e tiver interessado, presta atenção aí na chamada e, se possível, convida a gente para estar na sua cidade aí daqui a um ano, mais ou menos, tá? E... Algum comentário? Bom, é isso. Obrigado a presença de todo mundo. E quem quiser aparecer na foto oficial do GTR e do GTS, a gente vai tirar daqui a pouquinho. Obrigado, um abraço para todo mundo e até dezembro. When I